voltando com o bloco de resolução de exercícios, certo, gente? Você que está aí com o material, quero que você acompanhe todas as questões e a gente vai resolvendo e comentando. Vou trazer conceitos que a gente viu nos blocos, tá certo, de conteúdo, e talvez numa questão uma ou outra a gente consiga até trabalhar coisas que não vimos de forma mais aprofundada, mas que a gente pode encontrar na prova e que vai servir demais, tá certo? Para que você resolva as suas questões, vamos gabaritar direitos humanos, certo? Primeira questão aí, em relação aos direitos e garantias individuais, revela-se de extrema importância a problemática atinente aos regimes de tratamento de liberdades. Entre eles, destaca-se o regime preventivo mediante autorização prévia. Nessa modalidade, o exercício da liberdade, do direito de liberdade, fica submetido em virtude de previsão legal, à condição de haver prévio consentimento por parte da autoridade administrativa competente. A instituição de tal regime é vedada, segundo a Constituição brasileira, em relação aos seguintes direitos, tá certo? A. Liberdade de reunião em locais públicos, liberdade de trabalho, ofício ou profissão. B. Liberdade de associação e liberdade de trabalho, ofício ou profissão. C. Liberdade de iniciativa econômica e liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Letra D. Liberdade de iniciativa econômica e liberdade de associação. E, por último, liberdade de reunião em locais públicos, liberdade de expressão, de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. O que é que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo que, de acordo com os nossos conhecimentos sobre a Constituição brasileira e sobre os direitos e garantias individuais, não é, e coletivos, é importante demais que a gente enxergue dentro do direito de liberdade se ele está submetido a um prévio consentimento por parte da autoridade para que a gente possa exercer essa liberdade. Dentro da nossa Constituição é vedado que exista essa necessidade de um prévio consentimento para, não é, o exercício de alguns direitos, de algumas liberdades e garantias fundamentais. E aí eu elenquei para vocês, e aí a gente sabe que não é, as reuniões em locais públicos, a gente não precisa, não é, desse consentimento na letra A, mas a gente vê que diante de alguns trabalhos, ofício ou profissão, alguns na forma da lei vão sofrer algumas restrições, não é? Exemplo, o direito, né, ciências jurídicas, o bacharel em direito, para que ele possa exercer a advocacia, ele precisa da OAB, tá certo? Então aí a gente tem na letra B, da mesma forma, ele fala da liberdade de associação e a gente sabe também que sobre a associação, né, nós somos livres para associar-se ou desassociar-se, mas ele traz a liberdade de trabalho, ofício ou profissão de um modo bem genérico e não fala sobre essas restrições, tá bom? Então, vamos seguindo. A gente encontra a nossa resposta na letra E, na alternativa E. Liberdade de reunião em locais públicos, a gente sabe que não precisa do consentimento. O que a Constituição faz, e aí é uma pegadinha realmente de prova, é que ele, não é, a gente faça o comunicado, tá certo? A autoridade competente, a gente faça o comunicado prévio, mas a comunicação, ela é diferente do consentimento. A reunião no local público e não é sem armas, de maneira pacífica, a gente sabe que ela, de verdade, não necessita do consentimento. Como também a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, a nossa resposta aí é a letra E, tá certo? Sobre os direitos e garantias fundamentais e o exercício dessa liberdade. Como eu dizia para vocês, com certeza, acredito que sendo cobrada a liberdade na prova, não é, como direito humano, ele vai
pressupoar que a gente encontre essa liberdade nisso, na crença, na consciência, na expressão, porque muitas vezes a gente fica condicionado a enxergar como direito à liberdade apenas o direito de ir e vir. Questão 2. É assegurado na Constituição Federal a seguinte garantia fundamental: homens e mulheres, alternativa A, são absolutamente iguais em direitos e obrigações. B. É plenamente livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. C. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. D. Em nenhuma circunstância haverá penas cruéis ou de morte de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento. E é livre a manifestação do pensamento, inclusive pelo anonimato. Primeiro lugar, vocês que estão já acostumados, acredito, a grande maioria está habituado a resolver questões. Se não está começando agora, então vamos juntos e vamos gabaritar. Todas as vezes que nas nossas questões a gente encontrar palavras como de maneira absoluta, plenamente, sem nenhuma restrição, a gente já vai fazer uma pausa. Geralmente ali a gente encontra, tá certo, uma pegadinha nas questões. Porque na grande parte da nossa legislação nós sabemos que ela vai fazer, não é, parênteses, e ela vai trazer restrições, ela vai fazer ressalvas. Então é muito importante que nesses, você vê, tá praticamente igual ao que a gente encontra na letra da lei. Mas uma palavra ela muda completamente o sentido da questão. E aí na letra A ele pede que para a gente vislumbrar, a gente encontrar aquilo que está assegurado na Constituição Federal. E na letra A ele diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas tem aí um absolutamente. Na nossa Constituição ela fala dessa igualdade, ela fala de não haver distinções, mas esse absolutamente ele não existe, tá certo? Até porque, como eu falava para vocês, existe essa relativização. A gente no bloco passado falava sobre um concurso onde houvesse a necessidade, não é, de agente penitenciário para uma prisão masculina. A gente ali vai ter uma restrição que é justificável. Então, letra A já não é nossa opção. Letra B. É plenamente livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Como eu dizia para vocês, a nossa Constituição, algumas profissões, ela vai fazer uma ressalva, ela vai trazer uma restrição, uma limitação. Eu dizia, por exemplo, do estudante de direito, que para que ele possa advogar, ele vai necessitar, tá certo, da sua carteira da OAB, ele vai precisar estar regulamentado, tá certo? Então, é necessário que a gente preste bastante atenção. Plenamente, não. Algumas há restrições. Não todas, mas é importante demais que a gente enxergue isso quando a gente estiver lendo. Leia devagar, sem pressa, vai dar tempo de resolver a prova. É melhor você resolver e ganhar um pouquinho de tempo a mais quando você está acertando as questões do que você resolver rapidamente e acabar passando despercebido por pegadinhas simples como essa, mas que na hora da prova a gente acaba caindo. C. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Essa é a nossa alternativa, tá? Tal qual ipsis literis está na nossa Constituição. Vamos nas outras para a gente ver onde está o erro. D. Em nenhuma circunstância haverá penas cruéis ou de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento. Ele diz aí nenhuma, e aí é nesse nenhuma que está a pegadinha, porque nós sabemos, não é, que no nosso país não há pena de morte em regra geral, mas há uma ressalva para os casos de guerra declarada. Então, nessas circunstâncias, não é autorizada a pena de morte. E aí já essa questão já não contempla a assertiva correta, porque ela diz que em nenhuma circunstância inclui a pena de morte, tá bom? Então, bastante atenção. Por último, é livre a manifestação do pensamento, inclusive pelo anonimato. Mentira, não é? É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Isso por quê?
Porque, gente, enquanto a gente fala disso de relativização de direitos, a gente coloca os conflitos que existem de um direito para com o outro. E, por exemplo, na liberdade de expressão, eu posso fazer mão desse direito e garantia fundamental, mas eu não posso usar dele para que eu vá lesar, violar o direito do outro, da imagem, da vida privada, da honra. Nesse sentido, a gente contrapõe, né, a liberdade de expressão com o direito a uma vida digna e aí diz respeito à intimidade, à integridade física e moral do outro. Nesse sentido, por que é vedado o anonimato? Porque é necessário que haja uma fonte, mesmo que o jornalista, ele omita quem lhe concedeu a notícia, mas ele use, né, do seu nome, para que, num caso de violação, tá certo, de agressão ao direito do outro, a gente possa receber daquele a indenização, tá certo? Devido à indenização moral, material, tá bom? Então, aí é letra C, tá certo? Terceira questão, conforme preceitua o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sendo todos iguais em direitos e obrigações. Esse princípio constitucional é o da isonomia, B, segurança jurídica, C, legalidade, moralidade, letra D, e E, autonomia. A gente falou desse princípio aqui, eu falei para vocês da diferenciação, né, entre uma igualdade formal e material, uma igualdade jurídica, tá certo? E aquilo que seria a isonomia, e essa busca de que a igualdade ela saia do papel para que a gente possa vivenciá-la. E eu disse para vocês o termo que a gente poderia encontrar era isonomia, tá certo? E é justamente a nossa opção aí, letra A, tá certo? A nossa alternativa. Quarta questão, assinale a alternativa incorreta. As penas não poderão ser, então ele quer a alternativa incorreta, tá certo? E ele tá dizendo pra gente, as penas não poderão ser de caráter perpétuo, de banimento, de perdas de bens e valores e cruéis. Então, dessas penas aí, qual aquela que a gente considera que não pode ser realmente e que está incorreta? A perda de bens e valores. Essa é a nossa alternativa. Todas as outras penas realmente estão corretas quando a gente diz que elas não podem ser de caráter perpétuo, não pode haver pena de banimento, nem pode haver pena cruel. Qual a pena que pode ser estabelecida aqui dentro do nosso ordenamento? Penas de perdas de bens e valores, tá certo? Todas as outras ali, elas realmente não podem acontecer, então elas estão corretas. E ele quer aquela que está incorreta, é a letra C, tá certo? A pena de perda de bens e valores. Vamos para outra questão. A individualização da pena será regulamentada por lei e dentre as penas admissíveis não figura multa, letra A, B, privação ou restrição de liberdade, letra C, de trabalhos forçados e letra D, prestação social alternativa. Diante, do artigo constitucional do inciso, que ele diz que cada um vai ter a sua pena individualizada e regulamentada por lei, ou seja, atendendo às necessidades daquele que vai cumprir, a pena daquele condenado. As penas que são admissíveis, tá certo? São multa, privação ou restrição de liberdade, prestação social alternativa. A que não figura como uma das penas que pode ser regulamentada por lei é a de trabalhos forçados. Como também vimos na questão anterior, trabalhos forçados, banimento, penas de caráter perpétuo, tá certo? Importante demais para a gente
E aí, quando eu estava escolhendo, né, visualizando as questões mais importantes para que a gente pudesse resolver juntos, eu escolhi essas do caráter, não é, da proteção principal à vida digna, ao direito humano e que geralmente cai muito em prova de SPEM, que é o que você vai mais encontrar, essa é sobre a situação daquele que é condenado pela lei e sobre o tratamento que deve ser ofertado, principalmente com relação a essas penas. Então, pode estudar, gente, pode depois se dedicar, pegar a Constituição, ler de novo, tá certo? Grave esses incisos, grave esses artigos. É muito importante, é com certeza pergunta de prova. Sexto, em relação aos direitos humanos, é correto afirmar. Alternativa A são aqueles previstos no plano interno dos estados pelas cartas constitucionais. Letra B, são aqueles que ainda não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional. Letra C, são menos amplos que os direitos fundamentais quanto à proteção dos direitos individuais. Letra D, são aqueles protegidos pela ordem internacional. Letra E, podem sofrer limitações em razão de interesse dos estados. Veja só, nosso primeiro bloco a gente se debruçou sobre esses conceitos que são super importantes, que são super cobrados e que fazem com que como eu dizia para vocês, a gente coloque um óculos e comece a enxergar a partir daqueles conceitos que eu vi. O que ele quer na questão é que a gente diga o que está relacionado, o que seria o conceito do direito humano. Lembram que na primeira aula eu defini para vocês 3 conceitos importantes que a gente ia precisar? Direito do homem, direito não é humano e direito fundamental. Letra A diz pra gente que são os previstos no plano interno. Lembra que eu dizia para vocês, quando se tratar do direito humano, a gente vai entender como aquele que é justamente a nomenclatura designada para, não é, um direito que diz respeito ao plano internacional, né? Ele tratado no plano internacional, impactos, tratados, convenções, acordos, versando sobre aquele grupo de direitos essenciais. Esse nome é definido tanto no plano internacional como pela filosofia do direito, o direito humano. Então, esse que traz para a gente a alternativa, falando do plano interno, já não é nossa opção. Letra B são aqueles que ainda não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional também. A gente poderia até associar essa resposta aí ao direito do homem, né? Que não está expresso, que não está positivado em nenhum direito, então seria o direito do homem. Letra C, são menos amplos que os direitos fundamentais? Também não, né? A gente sabe que os termos, eles geralmente são intercambiáveis, são muito usados. Alguns autores é que fazem essa distinção, né, mais específica, mas de fato a distinção ela não é axiológica, ela é terminológica, mas ela existe. Também não é nossa opção. Letra D são aqueles protegidos pela ordem internacional. Tá aí, certo? Nossa opção, gente. Muito importante mesmo, tá bom? Letra D. E por último, podem sofrer limitações em razão de interesse dos estados. E a gente sabe que um grupo é tão essencial de direitos que não pode estar limitado, né? Diante desse interesse, né, estatal. A respeito de marcos históricos, dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, assinale a opção correta. Letra A. Segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis, por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico. Letra B. Os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 88. No Brasil, os direitos políticos são considerados direitos humanos e seu exercício pelos cidadãos se esgota no direito de votar e de ser votado, letra C. Letra D. A dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 88, é fundamento dos direitos humanos. Letra E.
Em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade. Olha só, gente, a gente acabou de falar, quando a gente estava discutindo a outra questão, sobre isso, da distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Certo que são intercambiáveis, mas eles não existem nessa expressão de dizer que eles são indistinguíveis. Eles são sim. A gente pode distinguir um do outro quando a gente fala do direito humano nesse plano internacional, e o direito fundamental seria o direito humano positivado, protegido pelo ordenamento interno, não é? E aí, na letra B, fala sobre um rol taxativo. O rol, ele não é taxativo. Quando a gente fala de taxar, a gente está falando de um rol que se esgota, e ele não se esgota, tá certo, só na Constituição, ele não se esgota só em alguns artigos. A gente vai visualizar direito humano, tudo de direito humano, né? Em outras legislações, não só na Constituição, e não é um rol taxativo, ele está sempre mudando. Quem estudou aí essa evolução do direito humano, tá certo? E fez a parte dos princípios, a gente vê que ele tem uma evolução histórica e que ele tá sempre crescendo, tá certo? Depois, na letra C, no Brasil, os direitos humanos e seu exercício pelo cidadão se esgota no direito de votar e ser votado, e não é, né? Não se esgota no exercício dos cidadãos de votar e ser votado. E aí, a nossa resposta está na letra D, quando fala que a dignidade da pessoa humana, princípio da Constituição, é fundamento também dos direitos humanos, tá certo? Então, nossa resposta está aí na letra D. A letra E também está errada quando ela diz que os direitos reconhecidos, né, os direitos humanos na Revolução Francesa, permanecem os mesmos na atualidade. E, na verdade, a gente sabe que ao longo da evolução, a gente vai ter, sim, uma crescente, tá bom? Nos direitos, eles vão estar sempre sujeitos a essa transformação para melhorar a nossa condição de vida, tá bom? Por último, vamos para a 8ª questão, acerca dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Assinale a alternativa correta. Letra A. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhes assegurada a assistência da família e do advogado. Letra B. A pena imposta ao acusado não depende do devido processo legal. C. O habeas corpus não poderá ser utilizado por quem tenha sua liberdade de locomoção violada. D. É proibida a prisão em flagrante delito. E o Estado não poderá prestar assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A nossa alternativa é a letra A. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais pode permanecer calado, né? Direito constitucional também, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, sendo-lhe assegurado a assistência da família e do advogado. Deve ser comunicado imediatamente, inclusive, a pessoa que ele indicar, né, gente? A letra B, a pena imposta ao acusado não depende do devido processo legal. Mentira, todos têm direito ao devido processo legal. O habeas corpus poderá sim, é o remédio constitucional, é a garantia nossa, tá certo? Daquele que se vê violado na sua liberdade, tá certo? Letra D, é proibida a prisão em flagrante delito, e a gente sabe que é permitido, né, naqueles casos especificados no molde da lei. E, por último, o Estado não poderá prestar assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E sabemos que o Estado não só pode, como ele deve prestar essa assistência àqueles que não tiverem recursos suficientes. Então, a nossa alternativa é a letra A. A gente vai encerrar aqui, tá certo, o nosso bloco de questões, e depois a gente volta, tá certo, com a continuação do nosso conteúdo. Ainda a gente vai terminar, tá certo, esse tópico pra gente do direito humano e a Constituição Federal de 88, do artigo 1º, não é? Do artigo 5º, desculpem, ao artigo 15, tá bom? E a gente vai continuar também com a resolução de exercícios, ok?